Para nós iniciarmos a nossa aula de história dessa semana, primeiro nós vamos dar início para correção, né? Que semana passada vimos a escravidão nas minas e a escravidão nas cidades. Aí pedi para fazer a leitura, né, da escravidão nas minas, e depois eu pedi para fazer exercício da página 230 a 233. Então hoje nós vamos fazer a correção desse, e daí nós vamos ver o conteúdo de hoje, tá? Que o conteúdo de hoje é continuação, né, dos tópicos anteriores, é só mais para fixar. É a resistência da escravidão, quilombo, né, dos Palmares e o fim da escravidão. Então nós vamos ver esses 3 tópicos hoje, tá? Então vamos lá, primeiro nós vamos pela correção. Página 230. Na página 230 está assim: em um engenho, geralmente cada pessoa realizava um tipo de atividade e tinha um papel bem definido. Nas imagens estão representadas algumas dessas pessoas e nos textos abaixo as suas descrições. Associe cada uma das imagens à descrição escrita. Então vamos lá. Nós temos a escrava, letra A, escrava doméstica, letra B, mestre de açúcar, C, o feitor, D, o senhor do engenho e E, escravo. Então vamos lá. Era o dono do engenho e sua família e os agregados lhe deviam obediência. Então, letra D. Tá? Letra D. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Letra D. Era quem fiscalizava e controlava o trabalho dos escravos, geralmente utilizando métodos violentos. Letra C. Feitor. Um dos trabalhadores mais bem pagos era o responsável pelo controle de todas as etapas da produção de açúcar. Letra B. Realizava sempre de maneira forçada os trabalhos mais pesados, como colheita e transporte de cana e derrubada de árvores. Letra E, que eram os escravos. Trabalhava na casa grande, realizando diversas tarefas, como lavar roupas, cozinhar, limpar a casa e cuidar dos filhos, dos seus senhores. Letra A. Então vai ficar assim: D, C, B, E e A. Certo? Página 231. 2. Observe as imagens a seguir. Elas representam escravizados realizando algumas atividades. Letra A, né? Letra B, letra C e letra D. Então, identifique a qual grupo de escravos cada imagem está relacionada. Em seguida, descreva qual é a atividade realizada para cada um deles. Então, os escravos artesãos, letra B. O que eles estão fazendo? Serrando tábuas. Serviços de escravos urbanos. A e C. A figura A, os escravos estão vendendo mercadorias, diversas mercadorias. E a letra C, os escravos estão transportando barris, né, ou tonéis de barris, tá? E os escravos domésticos, letra D, estão servindo a refeição aos senhores, certo? Vamos agora para a página 232. Na 232 está assim: B. Porque os escravos de serviços urbanos eram os que tinham maior possibilidade de conseguir alforria? Vai ser assim: porque muitos deles eram escravos de ganho e conseguiam juntar uma certa quantia para comprar a sua alforria, tá? Então são escravos que eles conseguiam fazer aquele serviço nas horas extras, né? Depois arrumava sempre um tempinho, daí ganhava dinheiro para poder comprar essas
essas alforrias. C. Algumas profissões exercidas pelos escravos urbanos ainda são praticadas por trabalhadores dos dias de hoje? Sim. Quais? Vou citar alguns, tá? Então poderia ser assim, carpinteiro, o pedreiro, joalheiro, alfaiate, sapateiro, barbeiro, cabeleireiro e entre os outros, né? Que ainda são tipos de profissões deixadas pelos escravos. 3. Identifique na imagem a seguir elementos que faziam parte de um engenho. Então, aqui é o casarão, número 6, que é a casa grande. Ao lado pequenininho, nós vamos ter a capela, 4. Lá no alto da serra, nós vamos ter as matas, onde eles criavam, né? Depois que eles fugiam, eles criavam colombo. Depois, 5, o canavial. Aqui do lado, ó, canavial. Aonde está o carro de boi aqui, encostado, era a casa de engenho, onde fazia a cana de açúcar, onde mexia com a cana de açúcar. E aonde tem as pessoas caminhando aqui, perto de um carro de boi vazio, aqui vai ser o 1, que é a senzala. Tá? Então vai ficar assim. 6, 4, 3, 2, 1, 5. Tá? 233. Neste capítulo, você aprendeu as diferenças entre a vida dos africanos escravizados e a vida das famílias dos senhores dos engenhos de açúcar. Com base do que você estudou, produza um texto comparando a vida na Casa Grande e a vida na senzala. Então aqui vocês iam produzir um pequeno texto, né? Nesse texto vocês vão comentar sobre a Casa Grande, né? Que quem desfrutava da Casa Grande tinha melhores condições de vida. Como que era essa Casa Grande? Casas com cômodos espaçosos e confortáveis. Da senzala. Então, como que era a senzala? Utensílios eram escassos, né? Não tinha mobília, os utensílios eram escassos, dormiam em esteiras, cobertores, potes de barro, e havia pequeno fogão para cozinhar os alimentos que os próprios escravos cultivavam. Então, esse vai ser o tema que vocês vão escrever, tá? Então, vai ficar livre, cada um escreve de uma maneira, tá bom?